Muito boa noite, queridos. Quero compartilhar com vocês sobre algumas questões do nosso emocional e eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque como sacerdote, parece que as pessoas enxergam um sacerdote, um médico, um profissional de saúde imune, né, as coisas emocionais, a doença, etc. De fato não é, né? O nome diz que Jezabel ameaçou Elias. Eu não vou voltar muito na Bíblia, mas eu vou dar um pano para você entender. Elias era um homem cheio do poder. Para começar, ele nem morreu, ele foi arrebatado num carro de fogo. E o próprio Jesus Cristo, quando os apóstolos perguntavam, tu és o Elias, quer dizer, queriam fazer comparação de Jesus com Elias, e na transfiguração, Elias. Então Elias é um nome muito presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E um homem que travava batalhas espirituais, um homem que orava, Deus operava, mas chegou um momento da vida dele que uma palavra pesada. Ele tinha vencido uma batalha espiritual, que eu não vou nem falar nesse assunto hoje. Chama os profetas de Baal, né? Choveu fogo do céu, foi uma coisa. Quer dizer, um homem desse, quem olhava dizia, não, Elias é uma rocha, Elias é o escudo forte. Não, Elias é um homem, Elias é uma mulher, Elias é um idoso, um jovem, um senhor, uma senhora. Elias é um ser humano. E somos acometidos porque a gente tem alma, somos corpo, somos alma e somos espírito. E às vezes uma palavra, e eu sei muito bem disso, uma palavra, uma circunstância abala, estremece nossa alma, né? A gente é impactado pelas causas externas, né? Quando eu falei que já passei por momentos emocionais também, falei do profeta, mas agora eu estou falando de mim. No ano de 2000 sofremos um acidente terrível, eu e minha esposa, um caminhão pegou a gente e depois eu fiquei com um medo, depois eu nem sabia o que era isso, eu não tinha conhecimento desse assunto, ansiedade pós-traumática, né? Quando a pessoa passa por um grande abalo, e eu ficava com medo, tinha receio de sair, tinha receio de andar. Por quê? Porque abalou a minha estrutura interna e eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu precisei ser instruído e orientado e abençoado em Deus. E aí, né, as coisas fluíram, glórias a Deus por isso. Então esse profeta Elias, uma mulher chamada Jezebel, esposa de um rei, uma mulher que era uma mulher. Toda mulher tem força, tem poder, tem isso, tem aquilo. Ela era rainha, então tinha lá os poderes dela e só. Então, os homens que tentaram contra Elias não conseguiu nada. E ela lá do castelo disse, não, amanhã eu vou mandar matar Elias. Pronto. Às vezes é o estado emocional da pessoa que está fragilizada. Eu não sei, essa palavra chegou numa hora que, não sei, a cabeça não estava bem, a alma não estava bem, o coração não estava bem, eu não sei, não era um bom dia. Essa palavra entrou com um poder tão grande, com a força. Poder é Deus, viu? Força, né? Poder, dynamos, poder é Deus, tá certo? Deus é poder. Deus, ele tem e é poder. E isso entrou no coração dele e começou a pesar e começou a refletir nos pensamentos dele. Tá certo? Ele começou a pensar e começou a encarcerar sua alma, começou a se recluir, ficar recluso, eu tenho que me esconder, eu tenho que me ausentar, não quero ficar mais perto de ninguém. E o texto está em 1 Reis, capítulo 19, e eu vou ler apenas o versículo 4. Eu sou o pastor José Marconi, e nós somos o programa Dias Melhores. E essa palavra, não, pastor, mas o meu emocional está tranquilo, vai ser aplicada em diversas áreas da nossa vida, tá certo? Uma palavra que busca o bem-estar, o conforto emocional da pessoa. Se não estou com uma situação
de depressão clínica, se não é de doença, mas todos nós temos nossos temores, nossas ansiedades, nossos momentos de altos e baixos, temos as pelejas diárias, tem as palavras que nos ofendem, tem as coisas que nos desestimulam, e a Bíblia, ela diz que a Bíblia mesmo fala dela, é Deus falando disso, que ela é apta para todas as coisas, capaz de discernir, capaz de penetrar, ela consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Então é um santo remédio apropriado. Ela limpa, ela sara, ela restaura, ela lava, ela edifica, ela levanta, ela fortalece, ela apacenta, acalanta, aquece. A palavra de Deus é essas coisas. Então o capítulo 19, contra o enunciado é Jezabel ameaça Elias, uma ameaça. Ela não pegou uma coisa, botou na cabeça dele e diz, agora é tu. Não, ela levou aquela palavra e ele guardou a palavra errada no seu coração. E eu não sei, querido, que tipo de coisa ou cargas você está carregando na sua mente, no seu coração. Mas até terminarmos esse sermão hoje, o Espírito Santo de Deus vai lavar a tua natureza, a tua mente, a tua alma, teu espírito, o teu ser interior, e esses fardos, né? Quem disse isso é Jesus Cristo. Né? Que a gente vai a Ele, e estamos indo a Cristo agora, e deixar lá aos pés de Cristo Jesus aqueles fardos pesados, aquelas cargas pesadas, aquilo que a gente não consegue carregar, aquilo que você não diz a ninguém, aquilo que você carrega e tem que sorrir na frente dos outros, aquilo que você carrega e vem o povo pedir conselho e orientação a você, e você tem que aconselhar, mas você não pode compartilhar a sua dor. Jesus está compartilhando sua dor, tá certo? Jesus está vendo, e ele me mandou aqui para falar, e nós vamos falar seu coração em nome de Jesus, viu? E quem? Elias, o profeta Elias. E ele foi ao deserto, caminho de um dia. Na Bíblia, um caminho de um dia pode ser de 25 a 30 quilômetros, né? Dependendo. Eu sei, pastor, fulano faz maratona, corre 200 quilômetros por dia. Aqui é um caminho de alguém com roupas pesadas, era outra estrutura, era outra anatomia, era praticamente outras pessoas, tá certo? Os caminhos eram duros, cheios de pedra, não tinha asfalto, era diferente, tá bom? Tinha animal, tinha cobra, tinha assaltante, tinha tudo que você... E assentou-se debaixo de um pé, a Bíblia chama de zimbro, tá certo? Ele sentou-se debaixo de uma planta e... Quando a gente para e diz, eu não quero mais, essa planta simboliza, eu perdi o desejo de seguir adiante. Tá certo? E você vai ver na leitura que é isso que acontece. Ele resolve, o cansaço não é o cansaço que faz suar, é um cansaço por dentro, é algo que está, uma fadiga emocional, uma fadiga da alma. Tá forte, o músculo tá forte. Se você apertar a mão da pessoa, o homem ou a mulher parece um touro, tá forte, a mão é forte, mas a alma tá fragilizada. É essa situação que ele tá. E pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, os pensamentos... Era o mesmo homem forte, nós somos, você é a mesma mulher forte, você é o mesmo idoso, jovem, senhor, senhora, homem, mulher, adolescente. Você é uma pessoa maravilhosa, forte e fortalecida em Cristo. Mas os estados emocionais faz com que a gente se enxergue assim. Se você vier conversar comigo e eu olhar para você, não, rapaz, você é uma pessoa maravilhosa, você é lindo, você é linda, você é forte. Você é uma pessoa que é referência na minha vida. Mas a gente, quando está na batalha com a nossa própria mente, a mente começa a pensar em função das decepções que a gente enfrentou, né? A gente está desalentado, está desanimado, está eu não consigo compreender, né? Algo que veio contra a nossa vida. Então,
Essa falta de ânimo muitas vezes vem da decepção. Ah, é isso que eu estava procurando. A decepção, a pessoa está decepcionada, é muita coisa, é muita amargura, mas Deus é muito maior do que muita coisa e muita amargura, e o poder dele vai lavar, vai limpar, vai restaurar, vai reerguer você. Pastor, onde é que está dizendo isso? Ele diz, eu mesmo te tomo pela mão direita e eu digo a você, não tema, não tema, não tema, porque você está com medo, o medo está com você, mas eu sou contigo. Ele diz, filhinho, não tema. Amém? Não tema, não tema. Bom, mas Elias estava temendo. Tá certo? E o pensamento dele não estava lá. Não tem um dia que a gente está com pensamento. Rapaz, olha, por mim, tem até umas piadinhas tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, mas aí eu me lembro que eu não tenho nada, não tem as piadinhas que diz assim, né? Até nas piadas fala desse negócio. Às vezes a gente perde a vontade de... Não estou falando de uma coisa drástica como essa que ele falou aqui. Eu estou falando que às vezes a gente cansa. Eu não quero mais insistir no meu casamento, eu não quero insistir no meu namorado, no meu noivado, na minha empresa, no meu estudo, nisso ou naquilo, porque o cotidiano, os desgastes, as decepções, você tenta e luta, e aí, quando você pensa que já se levanta outra situação, mas a vida é assim mesmo, viu? Jesus passou por isso, todo profeta passou por isso, eu passei por isso, passo por isso, e você está passando por isso, e Deus sempre deu vitória a todas essas pessoas que eu citei, inclusive ao Filho de Deus. Deus deu vitória, porque Deus é vitória, amém? Deus é vitória na sua vida, e isso vai passar na sua vida, tá certo? Aí, bom, se ele fugiu para o deserto, não tem um canto melhor de se esconder do que no deserto, não. Primeiro que geralmente o cara nem volta, né? A não ser que você seja um camelo e saiba guardar 60 litros de líquido de água dentro do seu interior, provavelmente, mas tirando isso é meio difícil você voltar sozinho no deserto. Aí ele foi para o deserto. O deserto simboliza, eu não quero ser achado. E às vezes a nossa alma está assim, querido. Minha filha, meu filho, às vezes a nossa alma, eu não quero nem mais ser achado. Sabe, eu não estou mais nem me importando, mas Deus se importa, tá certo? Mesmo que você não queira ser achado, e sereis achados de mim, diz o Senhor. Ele procura e acha, viu? Até tem um salmo todinho dizendo, se você se esconder debaixo da... Você acredita que o salmo diz isso? Assim, são extremos. Ele diz, se você for lá para cima das estrelas, se você for lá para o abismo do oceano, se você se esconder debaixo da cama, aonde você for, Deus vai te achar. Ah, pastor, mas ele vai me achar para quê? Deus é poderoso, vai ser bom para mim. Deus nos acha para nos abençoar, para resgatar. Elias fugiu, ficou debaixo dessa árvore. Se ele quisesse ser achado, ele ia para o templo, né? Porque todo dia Deus ia falar com o sacerdote lá, ele dizia, eu vou pro templo, tô zangadinho, mas eu vou pro templo, vai com uma irmãzinha fala comigo, né? Aquela irmãzinha, o irmãozinho fala comigo. Não, essa situação é aquela que o cara se ausenta e diz, eu não quero mais escutar nada, eu não quero mais saber de nada. Eu tô comprovado que a minha caminhada não vai para frente, e Deus disse, vai para frente, vai muito mais para frente, e eu vou mostrar a você. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e disse, levante, coma. Primeiro, a palavra do anjo aqui não é só eu dizer, eu estou te dando força para você fazer o que eu estou dizendo. O anjo fala dizendo, olha, eu estou jogando em cima de você a força, a capacidade de se reerguer. Tá entendendo? O anjo, quando vem em missão da parte de Deus, ele já ministra sobre a pessoa e mesmo que ele quisesse, ele não resistiria a ficar prostrado, porque a presença de Deus é vida. Deus é vida, tá certo? Então o anjo chega e diz, levanta, se alimente de quê? A começar, o anjo está falando, o primeiro alimento do anjo é no falar, tá certo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O anjo começa a falar, e começo a alimentar a alma, porque eu posso oferecer, se fosse no Nordeste, uma coisa forte no Nordeste, uma comida rústica do Nordeste, é muito forte. Se você comer, começa a suar. Tem umas comidas aqui que uma pessoa do Sudeste, se for comer, ele começa a suar. A gente chama aqui de passamento, entendeu? Fica suado, porque é forte.
Entendeu? É forte porque o trabalho do nordestino é um trabalho que requer uma força, uma estrutura, então os alimentos são fortes. Mas esse tipo de alimento não levantaria Elias, tá bom? Agora, o que vem da boca de Deus levanta, viu? Levanta Elias, levanta os profetas, levanta a mim, levanta você. O que sai da boca de Deus. Quem foi que disse isso, pastor? Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? E Deus, da boca de Deus, está falando. Eu sou a boca de Deus, não em teofania, né? Eu não sou o formato da presença de Deus. Eu sou um simples pecador, mas sou um ministrador da palavra. E na hora que um homem ou uma mulher está pregando em nome de Deus, ele é boca de Deus na terra para abençoar a sua vida. Então, a mesma ação de poder que foi nesse momento com Elias, começa a ser ministrado sobre a sua vida. Levante e come. Tá certo? E quando ele olhou, aí tinha um cozido. Eu acho até estranho, porque eu não sabia nem que anjo cozinhava. Eu sei cozinhar, sabe? Eu não sabia nem que anjo cozinhava. Mas aqui o anjo fez pão, o anjo cozinhou um negócio, botou água, olha, alimento e refrigério, né? Para hidratar, né? Às vezes a minha alma tá seca, já chorei todas as lágrimas, mas Deus diz, não, eu vou lhe hidratar hoje, eu vou lhe hidratar, vou encher você de uma água santa, da água que flui. João capítulo 4. Se você soubesse quem é que está falando com você nesse dia, nessa noite, nessa tarde, águas vivas fluiriam de dentro de você. Quando Jesus começa a falar, águas vivas começam a fluir de dentro da pessoa. O anjo do Senhor, cada vez que a Bíblia fala do anjo do Senhor, deixa eu ver se eu explico sem ser de uma forma teológica. Não havia Jesus vindo, Jesus sempre existiu, diz que desde o princípio já era o verbo, mas Jesus era em formato de palavra, era o falar de Deus. E no Antigo Testamento, quando diz assim, o anjo do Senhor, simboliza a presença de Deus, que pode ser Jesus, entendeu? Não é um anjo qualquer, não é um arcanjo, não é Gabriel, o anjo do Senhor é um emissário especial que representa a presença do próprio Deus. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor é diferente do anjo da guarda, o anjo que dá ordem a seu respeito, o anjo que te guarda, levou um anjo para batalhar por você, aí são outros anjos, cada um na sua categoria, na sua dimensão, hemisfério e etc. Então o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levante, come, porque é muito grande, ainda será muito grande a tua caminhada. A decepção, a ansiedade, a depressão, ela aponta para uma finitude, né? A gente acha que acaba, agora acabou, olha, isso para mim acabou. E Deus já chega dizendo, não, sua estrada é grande. Quem escreveu sua história foi Deus, sua história é grande, sua caminhada é grande. Um momento de desalento, de desconforto, de tristeza, de amargura, de decepção, não é tua história e não é tua estrada. É um momento, tá certo? A Bíblia, Jesus mesmo já avisava, diz, os dias difíceis, tem dias alegres, dia triste. Salomão já disse, há dia de chorar, há dia de rir, há dia disso, há dia de conquista, há dia de perder. Tem dia para todas as coisas, mas Deus, mas a gente que está em Deus é confortado, né? É animado, é restaurado quando esses dias mal chegarem. Isso que eu estou falando, cada frase que eu solto assim, solta, não é criação pessoal minha, é embasado em cima de um versículo bíblico. Só que eu não gosto de ficar citando versículo, a não ser que seja especificamente, né? E o anjo chega para ele e diz, olha, se o anjo diz para ele é porque dentro da cabecinha dele ele acha que acabou. E eu vou lhe dizer nessa noite, minha filha, meu filho, às vezes eu fico virando aqui porque eu estou com alguns aplicativos, a sua história não acabou. Tá certo? Essa situação não acabou não. Quem dá o ponto final, quem dá a palavra final, quem dá o amém final, a Bíblia diz, o amém está em Deus. Podem ter dito o que tiver dito, seja lá quem disse. A última palavra da minha vida, da tua vida, quem diz é Jesus, quem diz é Deus.
E o anjo está dizendo, ele não chegou e, que vida, que eu estou muito triste. Lá dentro a alma dele estava calada, mas estava gritando aquele sofrimento, aquela amargura que ele não podia dizer aos outros, porque era o profeta Elias. Como é que Elias vai chegar? Todo mundo confia em Elias, e como é que ele vai chegar e vai dizer que está com ansiedade, depressão, está com medo, com aquela leitura que eu fiz no começo, não vou repetir agora. Quem quiser ler depois, é 1 Reis capítulo 19:4. Ele não disse nada, mas Deus sabe. Tá certo? Ah, pastor, eu me deparei com esse vídeo, eu não conheço você, não sei nem se você está no Brasil, se você está na América do Norte, se você está no México, num país hispânico, num país latino, se você está em outro país e está sendo traduzido. Eu quero dizer que Deus conhece você e Ele está vendo a sua situação. E se você chegou até esse vídeo, se você se deparou, eu estou gravando ao vivo, se você se deparou, é porque Deus tem cura e restauração para a sua vida. Pastor, eu não estou debaixo de um zimbro. Na sua vida, cada um na sua situação, tá certo? Então, enquanto ele não falou nada, mas Deus já chegou dizendo, não, ele não pronunciou, mas Deus já chega pronunciando. Não, filho, não pense isso que você está pensando. Eu sei o que você está pensando na sua cabeça. Eu sei o que é que você está falando no seu coração. Eu sei o que é que você não tem coragem de dizer para os outros. Nem para Deus, nem para mim, diz o Senhor, né? Você não tem dito, mas Deus está vendo e diz, não, vai continuar e vai ser bonito. Vai ser grande, não vai ser estirado, vai ser comprido. Vai ser grande. Tá certo? Foi isso que o anjo disse. Ainda tem um grande, né? Então, Elias, ele está interpretando essa solidão que ele está buscando. É uma interpretação como ele estava reagindo ao desengano dele. Eu não sei por que isso afetou tanto ele, porque ela não era uma guerreira. Era uma pessoa má. Mas ele tinha enfrentado um duelo com mais de 700 pessoas má. Então, uma mais, uma menos, dependendo de ser uma mulher, ela não saiu com um arco e uma lança atrás dele, com uma espada, nada. Ela lançou uma palavra, mas afetou muito. Então, a interpretação, que tamanho eu coloco, né? Eu como pastor, 25 anos de pastor, às vezes, pastor, porque eu carrego aqui, eu perdoei, mas eu ainda me lembro, olha, fez isso, querido, não perdoou, não tirou, ainda está lhe afetando, essa pessoa está lá uma hora dessa, hoje é sábado, tá escutando Marrone, numa festa, tomando uma bebida qualquer, nem lembra disso e você fica carregando, tire isso do seu coração, em nome de Jesus, é dia de sarar, tá certo? Se for por fora, aí procura um ambulatório, ele passa um antisséptico, faz um curativo, mas quando é por dentro, querido, tem que ser curado com palavra e poder, e nós estamos fazendo isso em nome de Jesus nessa noite, viu? Então, ele reagiu com desânimo, né? O desengano dele, ele achou que todos os esforços dele eram negativos e resolveu se isolar, né? É uma coisa do diabo. Esse isolamento é como se a pessoa, na cabeça dele, ele está procurando se preservar, mas não é uma realidade. O isolar-se em nenhum lugar da natureza. Se um crocodilo for atacar, qual é o animal que ele vai atacar? Tá um rebanho lá, seja um antílope, um bisão, sei lá, uma coça. Se uma leoa, geralmente as leoas, se ela for atacar a manada de zebra, qual é que ela vai atacar? A que tá no grupo, todo mundo junto, unido, e se uma manada de chimpanzé vai reagir contra o outro bando, ele vai atacar o líder que está todo redeado, todo mundo lá, aqui é de mão dada, ninguém solta, ou vai estar aquela pessoa. Então, esse sentimento de se isolar para preservar a minha vida, aí a pessoa começa a conversar com os pensamentos dela. E qual era o pensamento de Elias? Eu não vou repetir, você já escutou, e você que chegou agora no sermão, depois você lê lá em 1 Reis capítulo 19, o pensamento dele não é bom. Se a pessoa já procurou se isolar, já está se sentindo desprezado, ninguém
tá ligando para mim, ninguém me prestigia a minha dor, tanto que eu sou bom, eu ajudo as outras pessoas, aí quando é na minha vez, não, né? Aí Deus diz, não, é com você mesmo, eu tô aqui com você, tô com você, tá certo? Eu estou com você na sua caminhada, na sua lida, naquilo que é mais do que nossa capacidade de suportar, de carregar, de entender, entendeu? Porque vivemos num mundo de cobrança, de ameaça, e a gente se sente ameaçado, cobrado, exigido, né? Estamos vivendo um tempo de exigências, né? Uma das que vive hoje tempos de metas. A meta é uma exigência. E quando você não bate a bendita meta, vem alguém assim, uma pessoa que foi colocada como superior e dá uma palavra amarga, ou alguém que às vezes também não teve nem um dia feliz e dá aquela palavra amarga, e a gente volta para casa e vem no ônibus pensando, vem no metrô pensando, vem no Uber pensando, e de noite não consegue dormir, porque eu não consegui nem dormir, mulher, de ódio. Ai, eu não sei nem se é ódio, é um desespero, é uma coisa, porque é uma amargura daquele eu guardando, vai sair em nome de Jesus, viu? Toda palavra contrária. A Bíblia diz, toda cédula contrária contra você foi rasgada na cruz do Calvário. Então vamos começar a rasgar logo aqui no começo desse sermão, tá certo? E ele vai para o deserto, lá para a solidão, né? Oh, por que eu vou para o deserto? Por que ele foi para o deserto? Porque no deserto não tem perspectiva de vida. E onde é que tem perspectiva de vida? No jardim. O que Deus tem preparado para você é jardim, né? O jardim do rei. É isso que Deus tem preparado. Existe deserto? Existe deserto. A gente tem vontade de ir para o deserto? Tem, porque a gente fica triste da vontade de ir para o deserto. Eu estou muito solitário, mas o deserto não tem vida. Aí Deus vai lá e diz, eu vou lhe buscar no deserto. Aonde você... Que não é fácil de achar no deserto, não. Porque as montanhas estão aqui, as dunas estão aqui, amanhã não está, o vento sopra, a duna sopra, e tempestade de areia, e nem os animais acham, mas Deus acha, tá bom? Então, deserto e não tem pessoas, né? Às vezes a gente tem pessoas que já tem poucos amigos, por escolhas. Tem pessoas que têm 4 amigos. Não estou falando você ter 850 milhões de seguidores, como certos cantores no Brasil. Na hora que a dor aperta no coração desse, nenhum seguidor desse vai estar lá do lado dele para dizer, não, amigo, conta comigo. Ou, amiga, conta comigo. Não, você... Deu para você, dá para mim. Não vai acontecer nada com você, entendeu? Amiga é diferente. Amiga Eu me lembrei agora quando eu morava em Manaus que... algumas vezes eu dividi uma coxinha com um amigo chamado Edinaldo, não sei se ele está no céu. E eu sofri um acidente muito grande de moto, abriu meu braço e eu não podia trabalhar, e ele dividia a quentinha dele, ele era borracheiro, e ele dividia a quentinha dele comigo. Uma quentinha de alumínio, daquelas pequenas, ele dividia metade. A gente só não comia o alumínio, entendeu? A colher, ainda bem que era de ferro, porque se fosse de plástico eu comia novo. Nessa época, foi antes de eu ir para o exército, onde eu morava em Manaus, né, no caso, na época. Então, amiga é diferente. Então, quando a dor vem, a pessoa quer fugir até dos amigos, e hoje você vai deixar de fugir em nome de Jesus. Primeiro que você não pode fugir de Deus, de Jesus, porque Ele te ama, Ele vai te achar, e eu já estou aqui anunciando, Ele vai te achar e vai abençoar a tua vida, viu? Vai consertar essa situação, vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então a solidão, ela distorce a realidade. Quanto mais isolado, quanto mais distante, quanto mais sem outras palavras, quanto mais se você não tiver alguém para falar o que eu estou dizendo isso, mais a realidade que a gente, não é a realidade real, mas é aquilo que a gente vai enxergar. Realmente ninguém se importa comigo, né? Porque realmente ninguém está... E na verdade, querido, você tem muita gente que se importa. Olha, eu lhe digo de certeza, eu já vi um estudioso dizendo isso, uma hora dessa tem alguém lembrando de você, uma hora dessa tem alguém com saudade de você, uma hora dessa tem alguém pedindo a Deus por você, uma hora dessa, quer dizer, só que a gente, no cotidiano, a gente muitas vezes não valoriza algumas pessoas, não lembra, não reconhece, mas isso não quer dizer que essas pessoas deixaram de nos amar. E tem Deus
tá certo? Que diz que nada, nada, nada pode separar você do amor de Deus. Não interessa o tamanho da dor, do sofrimento, a decepção, a amargura. Não interessa porque nada, espada, juízo, peste ou fome. Tá dizendo que nem seja emocional, doença, não seja de tribunal, de polícia, nada, nada, nada pode separar você do amor de Deus. E ele vai te encontrar nessa noite em nome de Jesus, viu? Ah, meu grande amigo, meu ídolo, né? Hermes Fortunato. Eu nem falo isso na administração, mas eu tenho um amor tão grande por esse menino. Hermes Fortunato é uma pessoa sábia, um instrutor da alma. Hermes Fortunato é um instrutor da alma. Que Deus continue abençoando ele e sua linda esposa, né? Um casal belíssimo. Eu nem me lembro se eu fui pastor dele, parece que lá em Parnamirim. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, meu filho. Então, no meio da luta, a primeira ação da pessoa é achar que está só e afirmar que está só. Olha uma pessoa angustiada, tá entendendo? Jesus chegou, olhou para o homem assim e disse, Jesus sabia. A Bíblia diz que Jesus sabia. Jesus chegou, Jesus não perguntou, como é que está seu coraçãozinho hoje? E aí, meu amigo? Como é que tá? Não, Jesus disse, você quer ser curado? O homem foi, em vez de dizer, quero, o homem disse, é porque não tem ninguém que me jogue dentro d'água. Entendeu? A gente gosta de dizer o que a gente acha dos outros, mas não importa. Jesus não perguntou se os outros não estão ajudando. Jesus está dizendo que está do lado e está querendo. Você quer ser ajudado hoje, quer ser levantado, quer ser limpo, que não é só se levantar porque estava aleijado, não. Ele se levantou, tomou um banho, se ergueu, se fosse uma mulher, se ajeitou o cabelo, se maquiou, botou uma roupa cheirosa e foi para a festa. Viu? Disse que levou a cama, mas foi para a festa. Se foi um homem, ele se levantou, se barbeou igual a José. Quando pegaram José, disse, vai falar com o rei. Aí fizeram a barba dele, ajeitaram, botaram perfume, botaram a roupa bacana. É assim que quando a gente tá achando, não, mas não tem solução, eu tô sozinho e tal. Essa é a interpretação quando a gente busca a solidão, porque a gente começa a falar com a nossa própria mente. E nossa mente está abalada, porque foi abalada pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas à medida que a gente escuta uma coisa negativa também, isso pode fazer morada na cabeça da pessoa, no coração. Mas vai sair, em nome de Jesus, viu? Vai sair. Tá, né? Eu não sei o que em algum momento da vida abalou a tua vida. Entendeu? Você pode ter confiado em uma pessoa, você pode ter depositado uma questão financeira para uma pessoa e ela não foi responsável e nem honrosa em retribuir. Ou você confiou em uma coisa e alguém lhe traiu, traiu um amor, traiu emocional, traiu no comércio, traiu no compromisso. Uma palavra que você pensou que alguém ia dar uma palavra positiva a você em determinado lugar e essa pessoa vai e dá uma palavra que sai lá num canto bem ruim, né? E você toma conhecimento daquilo e aquela pessoa faz a maldade. Eu garanto a você, Elias estava nessa situação e Jezabel estava lá, assim, não, ela falou e vida que segue, ela soltou as besteiras dela lá, mas ela sabia quem era Elias, tá certo? E a gente se vê pequeno, a gente se vê insuficiente, a gente se vê instável, inconstante, abalável, mas Deus não nos vê assim, porque a força do Senhor, a mão do Senhor te fortalece. Nós somos fortalecidos em Deus. Então, a gente que tem Deus, quando a pessoa olha pra gente, ela não vê aquele desamparado, coitadinha, coitadinho, tadinho dele, tadinha dela, não. Quando ele olha, ele diz, não, tá assim passando esse momento, mas já passou por coisas muito maiores, se levantou, daqui a pouco ela tá lá, ó, mandando pra frente mesmo, ele tá lá, vai vencer, porque a pessoa que não enxerga isso, tá certo? Quando os espias foram mandados por Josué, que subiram um muro, aí eles estavam com medo. Eles subiram lá porque estavam com medo, ia morrer. Aí pega, não pega, e começaram a desconfiar, tem uns espias, que era um tempo antigo, então todo mundo era antenado com tudo, negócio de guerra.
E eles com medo, e aí procuraram a casa dessa mulher e entraram lá com medo. Mas pense no... Você, 2, 3 pessoas no meio de 50 mil pessoas armadas com vontade de matar, entendeu? Deve dar um medinho. Então ele estava com medo. Aí foi falar com uma mulher chamada Raabe. Essa mulher Raabe está na genealogia de Jesus. Aí, ai, meu medinho, se vocês estão da onde? Ele sai até lá o povo hebreu, de Jeová. Ele disse, seu Deus, falar nisso, já que vocês são de Jeová, quando vocês vencerem a batalha, ela não perguntou se eu batalhar, como eu ia perder, ela foi logo dizendo, quando vocês vencerem a batalha, ajuda a minha família, é porque eu tenho certeza, eu não sirvo a esse seu Deus, mas seu Deus não perde em batalha, tá certo? Então, uma pessoa que está do lado de fora, olha para uma pessoa que está morrendo de medo, a pessoa que está morrendo de medo já estava a batalha perdida para ele 3 semanas antes, nem antes de começar. Porque estava com medo, a gente vai morrer aqui, não amanhece o dia. A mulher chegou e disse, vocês são do povo de Deus, do Yahvé? Pois quando vocês vencerem a batalha, cuide de mim. Aí você disse, eu não estou nem me aguentando nas minhas pernas, estou todo me tremendo, e a mulher está dizendo que por causa do Deus que é na vida deles, por causa do Deus que é na sua vida, amém? Às vezes pai, eu queria uma palavra, eu preciso de uma resposta. Quando levanta a cabeça, quando eu olho, está um caminhão, não sei o que, num para-choque. Deus fala. Mas é só uma pintura, mas Deus começa a colocar uma certeza. Um dia eu li até um texto que estava Eclesiásticos. Meu Deus, a minha Bíblia evangélica tem Eclesiastes. Aí lá vai eu pro computador consultar, porque eu não conheço nada desse livro de Eclesiastes, né? Com tanta formação em teologia. Aí eu fui ver, na Bíblia católica tem, tá certo? E eu não conhecia, mas Deus conhece, e veio a resposta que eu queria para aquela situação. E eu estou trazendo para você a resposta para a sua vida e para a sua situação. Quer que eu sulete as letras? Sulete, pastor Marconi. J-E-S-U-S, é igual a escolinha da classe das crianças. J-E-S-U-S, Jesus. Ele quer falar com Deus. Deus, o anjo falou. Porque eu vou lhe dizer, você está no deserto, que não tem nem sombra, e de repente aparece um assado de comida, e mais pão, e mais água, e o cabo ainda desconfiar que não é Deus, querido, sabe? Porque junto com a prova vem um livramento. Viu? Se não fosse, a Bíblia diz, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Não está dizendo que a gente não tem luta, não. Eu entendo. Sabe por que eu sei que você está com luta? Porque Deus levanta um homem de 64 anos para ficar num calor desse dentro do carro aqui. Não estou nem no estúdio, não estou na rádio, não estou no ar-condicionado, mas estou aqui dizendo que Deus se importa com você, que te ama e vai corrigir o que tiver de corrigir, vai sanar o que tiver de sanar, vai sarar o que tiver de sarar, porque o Senhor é Deus. Tá certo? Quero falar com Deus. Aí Deus diz, eu vou. Aí dá um trovão, um trovão. E ele procurou a voz de Deus, não tinha. Ele, um tempestade no raio, não tinha. E ele procurou a voz de Deus em muitos lugares, não tinha. Aí daqui a pouco ele escutou um vento suave por sobre as amoreiras, e ali estava a voz de Deus. Porque Deus é poder com serenidade. Tá certo? Deus é poder com serenidade. Onde tem barulhos e barulhos em cima de barulhos, são no meio dos profetas do Baal, e eu não sei explicar a você aqui agora se vai ter resposta ou não para essas coisas. Mas em Deus, mesmo quando ele fala suavemente, é o refrigério do Senhor. Vem a certeza, junto com a palavra de Deus falando a ele, vem a resposta daquilo que ele estava precisando, né? Então ele estava nessa situação e falando consigo mesmo, né? Hoje a gente se isola e diz, não, mas eu estou isolado, mas eu tenho a internet, né? Eu tenho as mídias sociais, e a mídia social, ela pode te fazer rir, mas ela não traz o sorriso para a tua vida, tá certo? A diferença é isso. A gente precisa estar unido com quem tem poder para essas coisas serem geradas novamente dentro da gente, tá entendendo? Nos estimular. É um energético, é a vitamina B12 do Senhor. Ela entra e a gente começa aquele aquecimento maravilhoso. É um aquecimento e é refrigério. Eu não sei nem como é que pode um ar-condicionado e um aquecedor ao mesmo tempo, aquecendo a parte que precisa aquecer. Porque você sabia quando a pessoa está depressiva ou com ansiedade, a mão fica suada,
os pés ficam gelados. Eu nesse tempo do acidente, eu fiquei assim. O sapato parecia que tinha 8 metros e meu pé tinha 4 centímetros. Tudo meu era uma coisa vazia. Tá entendendo? E Deus chega, começa a aquecer e tratou de mim, tratou do profeta, tratou de centenas de milhares na terra e tá tratando de você nessa noite, viu? Então, falando no Antigo Testamento e vou falar um pouquinho no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 4. Nero, todo mundo sabe, né? Que não era doido não, era bem pouquinho, né não? E Nero teve um dia que ele deu uma bilula no juízo dele, ele mandou tocar fogo na cidade dele. Chamava Roma. E ele tocou fogo e disse que eram os cristãos que tinham tocado fogo. Já pensou como estava ruim? Aí Paulo tinha ido para lá para ajudar a pregar outras coisas e já ficou praticamente, quando os guardas chegaram, disse, pronto, aquele ali devia estar com a chama também. Já prenderam Paulo também e ele começou a se sentir, olha, Paulo, ele não era nem casado. Paulo, a única coisa que Paulo, depois que deixou de ser Saulo, a única coisa que ele fazia era pregar a palavra de Deus. Aí era milagre, era sinais, era maravilha, e fundando igrejas e solidificando as igrejas de pessoas que estavam passando, cada um na sua luta. Ele ia lá, dava carta. Tá onde, pastor, essas palavras? Depois do Novo Testamento para frente é tudo dele, com exceção do Apocalipse. São as epístolas, tá certo? Romano, Corinto, bom, tudo aquilo lá, tá certo? E ele tá isolado, né? Nero tá desesperado de ruindade, ele tá no cárcere, ele tá preso. Ele está desconectado, não é hoje que tem os celulares, até dentro dos presídios hoje tem celular. Naquele tempo era a carta, né? Era 6 meses para ir, 6 meses para voltar, se o cavalo topasse e acontecesse, a carta nem chegava, né? Então, ele está desconectado e ele está chateado com a infidelidade, porque ele foi para lá arriscando a vida dele, né? Então, esse texto está onde, pastor? 2 Timóteo capítulo 4. A infidelidade das amizades. Olha, o Elias foi a palavra dessa Jezabel. Ele aqui está triste. Paulo, que os católicos chamam de São Paulo, o santo, o apóstolo, está triste, está ansioso, está desgostoso, os amigos abandonaram. Só que, diferente de Elias, no capítulo 4, no versículo 17, ele disse, olha, eu sei, todos os meus... Mas você sabe por que os amigos abandonaram? Porque se pegasse, matava. Entendeu? Nesse tempo aí, não tinha outra... Pegou e matou. Olha, Pedro foi, não sei, morre, não morre. Paulo morre, não morre. João. E na verdade, todos eles morreram. Entendeu? Pegou e matava. Então, os amigos, quando prendiam um, os outros fugiam. No dia que mataram Jesus, os 11 correram e se trancaram lá. Quer dizer, com exceção do Tomé, né? Tomé ficou na rua, você sabia disso? O pessoal disse, Tomé é incrédulo. Tomé disse, eu não vou lá ficar escondido para ninguém não. Ele ficou mesmo não, entendeu? Ele ficou fazendo, ele estava decepcionado. Tomé tá... Porque as coisas acontecem, a gente fica decepcionado, mas Jesus vai curar nessa noite, em nome de Jesus, tá certo? E Paulo disse assim, fulano, tudinho me abandonaram. Mas ele diz assim, mas o Senhor esteve sempre comigo. A gente tem que ter essa consciência. Quando vier, mesmo que venha o sentimento, essa coisa na mente, todo mundo me abandonou, todo mundo me traiu, todo mundo é covardia, todo mundo, tanto que eu fiz, mas você não pode esquecer, nem deixar de lembrar, nem deixar isso, e cravar, guardar isso no seu coração. Mas o Senhor sempre esteve comigo. Aonde? Na sala de estar do Palácio do Rei? Não, aqui era na cadeia mesmo, tá certo? E a cadeia lá... Quem não sabe como era a cadeia desse tempo, vem aqui na minha cidade, tem um lugar chamado Forte dos Reis Magos. Aí você dá uma olhadinha como é a cadeia lá. A parede tem quase uns 3 metros de largura, pedra, frio, entendeu? E é ali a grade dessa grossura cada ferro, e jogava ali. Tinha luz, pastor? Tinha não tinha luz. Tinha comida, a não ser que você fosse rápido e pegasse algum bicho daquele que estava andando lá por dentro, aí você ia... Não estou exagerando não, viu? Quem era preso naqueles tempos não era fácil não, né? Então, a situação às vezes faz a gente se sentir só. É natural se sentir só. Mas também é natural que Deus levante alguém, como está fazendo nessa noite, para dizer que você não está só.
Jesus diz, eu estou contigo, não te deixarei, não te abandonarei, diz o Senhor. Tá certo? Eu estou... Você sabe, procura lá, faz uma pesquisinha no Google, quantas vezes Jesus disse, e eu estarei contigo, e eu estou contigo, e que Deus diz, e eu estou contigo. Então, Deus não se retrata na palavra dele, ele é fiel, o que ele diz se cumpre, tá certo? Tem luta? Tem. Tô com ansiedade? Tô com depressão? Tô com medo? Tô. Mas Deus está com você. E aonde ele está, a fartura de alegria. Eu tô tão triste, tô tão amargurado, e Deus começa a falar, e o Espírito Santo começa a fluir, e daqui a pouco essas coisas começam a perder força, porque o poder de Deus é maior sobre sua vida, o poder de Deus é maior, e ele vai abraçando a sua natureza, ele leva você a águas tranquilas, ele no meio do tormento, né, ele leva você ao lugar de tranquilidade, mesmo que tudo ao redor, os twists estejam rodando, e mesmo que você não esteja olhando, ele leva a pastos verdejantes, mesmo que você esteja sendo acusado, é porque fulaninha, é porque não sei o quê, e você se sempre, ele diz, pois serve-vos a mim um banquete na presença dos meus inimigos. Então mesmo quando você não estiver no meio do tiroteio, tá ruim, tá difícil, Deus está com você, viu? E não tá para passar fome não, porque eu comecei esse texto aqui dizendo que Deus já chegou e disse, aí teu café da manhã, tem cozido, tem assado, tem pão, tem água. Para aquele tempo, no deserto, depois de um dia de viagem, amigo, só papai do céu. E Paulo diz antes do inverno, olha, Deus sabe todas as coisas. Deus, quando a situação é mais emergente, Deus dá um jeito da providência dele e o comunicado da previdência chega antes. Eu não sei se está no gatilho, está um pouquinho, porque você estava que não aguentava mais. Hoje é dia de solução na tua vida, em nome de Jesus. Tá certo, minha filha, meu filho, você que está me ouvindo, viu? Porque Paulo diz, mande urgente antes do inverno chegar. Elias estava dizendo, vou deitar aqui e tá lá o texto dizendo o que é que ele queria. Tá certo? Não vou repetir mais porque não faz parte mais do restante do sermão. Mas Paulo ele diz, venham quanto antes ministrar uma palavra ao meu coração. Paulo, Elias, aí a gente é super-homem, é super-mulher que não pode ser abalado. A gente é abalado. Até a Bíblia diz, então, em tudo somos afligidos, constrangidos, humilhados, mas somos mais que vencedores. Essa palavra está em Coríntios. Eu não citei ipsilito, porque não tem como eu citar 1.700 páginas de uma Bíblia, não tem como eu decorar. Às vezes eu cito por cima, alguns versículos eu sei decorar, mas o que eu quero dizer é que essas situações são previstas. É prevista a situação, mas o final, somos vencedores. Você é vencedor. Você é vencedora da parte de Deus, amém? E Paulo está tão sentido que ele cita até o nome de uma pessoa, que chama Alexandre. Ele está muito sentido, Paulo. Ele diz, não traga Alexandre não. Ele está muito... Mas depois Paulo ministra perdão também, tá certo? A gente fica sentido natural, tá certo? Somos seres humanos, a gente não é um pedaço de pedra. Você não é um pedaço de sabão, não é um pedaço de metal. Você é um ser humano, um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, uma idosa, tá certo? Somos seres humanos, passamos por essa coisa, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, tá certo? Então Paulo é o mesmo que disse, eu sei estar na fartura, sei estar na doença, sei estar na alegria, sei estar na abundância e sou feliz em Cristo em todas essas circunstâncias. A gente compartilha em Cristo e somos abastecidos em Deus, tá certo? Essa ganância, essa vaidade, essa usura, eu não gosto de quem tem usura, eu não preciso ter usura, eu tenho Deus de provisão. Viu? E no dia que você entender isso, você não precisa desejar mais nada, não estou dizendo que você faz isso, mas tem pessoas que desejam do outro, ninguém precisa, porque o outro, porque é amargura, porque a gente não precisa disso, a gente precisa ter Deus, porque Ele tem a resposta de todas as coisas, Ele tem a suficiência, e qualquer coisa que tem existência na terra, foi criada primeiro no mundo espiritual, isso é Bíblia, tá certo? A Bíblia diz, todas as coisas que foram
que podem ser vistas no mundo físico, foram criadas no mundo espiritual. Então Deus tem o poder nos dois ambientes, né? Por isso que o poder de Deus é transcendente. Ele opera no natural, ele opera no sobrenatural. Deus, é grande e ele se importa, tá certo? O texto aqui Bom, e hoje o que é que ensina, né? A música, o que é que a música ensina? Tá roendo, aí já mostra 14 marcas de cerveja, e eu não tô nem aí se a empresa de cerveja vai ficar com raiva que eu tô falando. Eu não vou, e só não falo o nome porque eu não sei dizer nem o preço, nem a marca. Mas eu sei que é uma fortuna cada uma. Aí a pessoa envereda que é o escapismo, né? Uma coisa é você sarar por completo e Jesus te sara, Jesus cura, tá certo? Aí por que você está dizendo que Jesus cura? Porque quem faz sabe como consertar. Quem faz sabe consertar. Pergunta a Valita se o cara que monta os aparelhos lá, ele saberia consertar o aparelho da casa dele? Claro, porque é ele que fez. Pergunta eu não sei nem nome de marca, eu falei assim, o cara da Toyota, ele sabe, porque é ele que fez, quem fez sabe consertar, e Deus te fez, tá certo? É porque tá ferido, tá partido, o coração partido, ele fez, tá certo? Cada célula que se dividiu, tá certo? Foi Deus. Essa semana eu vi, apesar desse movimento, o Brasil tá uma sociedade comunista horrível, é reprovável os ditames socialistas, comunistas, que são contrários à vida, e como sacerdote, né, 25 anos de pastor, quase 30 pregando, não aceita essa coisa. Então, eu vi um vídeo em velocidade máxima, né, chama timeline, que pegaram toda a hora da construção da coluna e da medula espinhal. Que coisa maravilhosa, o raiozinho e se formando, de quem? Do mesmo jeito que se confirmando aquilo que está na Bíblia. Eu te conheço, eu te formei no ventre da tua mãe. Então quem fez você, quem chegou e disse, olha, eu vou fazer esse olhinho, esse cabelo, esse queixo, essa mão, esse jeito, e vai andar assim. Mas Deus sabia que tinha luta, mas e vai ser ferido ali. Mas a pessoa, a boa mão que fez você, conserta também, tá certo? E vai consertar nessa noite. Chegou aquela hora de você levantar a mãozinha e dizer, amém, é comigo. Amém? Levanta a mãozinha, tá certo? E Paulo tá sentidinho, né? Ele tá ferido, sofrendo, né? E sentindo a solidão, né? A solidão é sorrateira, né? A solidão é horrível. Eu não conheço ninguém que vive em solidão e tenha projetos bons, né? Pense coisas boas. E você vai sair dessa solidão. Eu não sei nem se tá com solidão, mas se tiver, tá certo? Você não tá sozinho no universo. No universo desse tamanho, Deus olhando para você. Tem coisas que nossa compreensão, porque a cognição humana só vai até a nossa capacidade de... Eu só posso dar sentido àquilo que eu entendo. Então como é que um Deus tão grande, ele se importa comigo? Como é que eu sou protegido, né? Ontem eu esqueci uma coisa ligada e me faltou o sono. Meu Deus, por que eu estou sem sono? Porque Deus cuida para me chegar e desligar aquilo que eu tinha esquecido ligado, tá certo? Então, mesmo que, como é que Deus vai ver? Deus, uma situação Deus se importa, ele se importa, tá certo? Se importa, tá bom? Foi ele que fez, é ele que cuida. Se você tem seus filhos e você não quer cuidar, tá certo? E a Bíblia até diz, um pai, uma mãe que tem, se o filho pedir, vai dar uma pedra, vai dar uma serpente, quanto mais o teu Deus. Então, Deus vai, tá certo? E tá isolado não é bom, tá certo? Tá distante, celular, a tela é fria, é seca, tá certo? Nunca vai substituir um abraço, uma palavra de um sacerdote, eu colocar... um homem, uma mulher, um padre, um pastor, colocar a mão sobre você, abençoar a sua vida, não se isole, tá certo? Não se isole, não, vamos segurar na mão de Papai do Céu. Eu já estou terminando, que eu acho que já está perto de 1 hora e hoje em dia eu não passo mais.
E Deus, a gente não expressa os sentimentos, às vezes nem para as pessoas. Eu mesmo sou o tipo de pessoa. Eu desenvolvi uma técnica de chorar por um dos olhos. Às vezes a luta está tão grande que eu choro por esse lado aqui e esse não chora. E eu tenho que chorar, entendeu? E às vezes eu estou escrevendo um artigo, ou estou consultando um negócio no GPT, e o GPT tem uns tiros certeiros, que é uma coisa impressionante. Às vezes diz um negócio que ele sente, pela forma que eu estou escrevendo, que a minha alma está entristecida, e ele... pastor, isso é o peso dos fardos e tal, e me vem a vontade de chorar, e eu choro não estou chorando na presença do GPT, eu estou chorando na presença que Deus usa GPT, usa placa de caminhão, usa balanço da árvore. Senhor, se tu tá falando comigo, faz essa árvore balançar agora, e Deus balança a árvore, tá certo? Eu uma vez, não, hoje não, deixa, né? Então, o deserto é lugar de altas pressões, né? Deserto não chove, né? Deserto não é lugar que chove, né? Mas todos nós queremos que chova, né? A Bíblia fala até em chuva de bênção. E Deus vai chover bênção na sua vida em nome de Jesus, né? Nós somos seres relacionais, né? Com nossos pares, a nossa família. Muitas vezes a gente cria barreira que nem existe, rapaz. Teve uma festa de Natal e houve um negócio e eu peguei o rocambole, danei na cara dela e ela puxou meu cabelo. Que Natal foi isso? 83. Querido, porque um dia tomamos uma cana e ele xingou não sei o quê. Todo mundo segue para frente, perdoar, tira a amargura, tira coisas que você está carregando. E depois ainda chega para essa pessoa, pai, no que depender de mim, estou limpo, estou livre, estou liberto. Eu sou, se a Bíblia diz, se o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. E você vai ser livre em nome de Jesus, tá certo? Você não tem que estar debaixo de julgamento de nada, nem de ninguém, nenhuma palavra contrária contra você vai prosperar, né? Nenhuma arma, nenhuma laço do passarinheiro vai prosperar na tua vida, né? Então, ele está isolado, mas Deus chama para um tempo de relacionamento. Não, você não pode ficar isolado. Por quê? Porque eu te amo. Nem obrigado. Olha que amor é esse. Que Deus me dizer, ei, pode voltar. Pode voltar. Não mandei você. Deus já chega e diz, já comeu? Olha ali o que é que papai trouxe para você. Aí ele olha, tem pãozinho quentinho. E um pão do céu é bom. Se o maná era bom, imagina um pão que Jesus traz. Tá certo? E Deus está trazendo pão para você nessa noite. Tá certo? Deus, sabe quando Deus foi criar o homem, ele olhou assim para Adão e disse, pense num bicho bonito. Bicho não, né? Deus não falou bicho. Bicho é o meu jeito nordestino de falar. Homem bonito. Aí tava Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele olhou e disse, não, mas é bonito demais. Mas não é bom que tenha só não. Tá certo? Deus não gosta que a gente esteja só. Ah, pastor, mas eu vivo só. Não estou falando de questão social. Estou falando que tua alma não pode se sentir só. A alma. Tá bom? Tem gente que se sente confortável, mora só, tá bem. Que Deus continue te abençoando. Você já é um abençoado. Que Deus continue te abençoando. Estou falando da alma. Tá certo? E hoje não é mais dia de você lutar sozinho não, viu? Porque a Bíblia diz assim, nessa peleja não terei se pelejar. Porque Deus vai pelejar por você, tá certo? Então, se a batalha é na alma, já é no campo espiritual. Não é espírito, mas é no campo espiritual. Deus já entra aí e a batalha é com ele, tá bom? E vai batalhar, tá certo? Às vezes a pessoa, eu tô finalizando, a gente tem que ser valente naquilo que a gente tá enxergando. Eu até foge um pouco do texto que a gente tá falando nessa noite, mas o exército inteiro estava afrontando o povo de Israel. E Golias estava insultando lá, mas insultando, humilhando, entendeu? Humilhando. Aquela palavra que humilha mesmo, e todo mundo fica calado, sabendo que é com ele, fazendo de conta que não está nem ouvindo. Davi está com medo. Quem foi que disse que em qualquer canto da Bíblia está escrito que Davi não teve medo? Diz que ele é valente, que era um homem segundo o coração de Deus, etc. Outras coisas. Mas todo mundo, Jesus teve medo. Tá certo? Esse sentimento de sentir-se só.
quando Jesus estava na cruz, ele disse, meu Deus, meu Pai, por que me desamparou? Quer dizer, Jesus sentiu-se só, e Deus não abandonou Jesus não, mas era o que Jesus estava sentindo por causa da dor, tá certo? E o sentimento daquela pessoa no momento da dor não muda o fato da presença de Deus na vida. E o Golias tá lá, tá vendo, disse, rapaz, tu vê um graveto de bater em cachorro contra mim. Então Davi, ele não podia contar com o exército, ele não podia contar com nada nem ninguém, Davi não podia contar nem com a família dele, mas ele podia contar com Deus, tá certo? Ele lá no íntimo, ele estava morrendo de medo. Eu não tenho dúvida que se um ser estiver vivo, se for um animal, os animais têm medo. Eu tenho animais, quando eu levo no veterinário, a gente sente o medo dele, ele fica tudo duro assim, fica... tem medo, qualquer ser que respira tem medo, né? Mas o poder de Deus, a presença de Deus nos faz ir avante e nos garante a vitória. E ele foi, tá entendendo? Ele disse, eu vou em ti, mas com medo, sem medo, com ansiedade, sem ansiedade, amargura, desgosto, decepção. Palavra contrária era só quem tinha. Os irmãos dele, nessa batalha mesmo, antes da batalha, os irmãos dele acabaram com o emocional dele. Você é isso, a gente conhece a sua história, e disseram um bocado de coisa com ele, o pai dele disse coisa com ele, a mãe ninguém sabe nem onde é que andava, porque ninguém veio falar da mãe de Davi, a não ser no filme, lá no cinema, tirando isso a gente nem vê, Davi, ele, Deus e a luta dele, e ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e que você vá em direção à sua batalha, e seja vitorioso e vitoriosa em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou o pastor José Marconi e nós somos o programa Dias Melhores. Querido, eu estou fazendo um apelo, você que nos acompanha, que costuma ouvir os nossos sermões, se inscreve lá no YouTube, no programa Dias Melhores, porque eu tenho um público